chegamos ao ponto mais profundo do Salmo 35. Talvez você tenha acompanhado toda essa jornada. Primeiro, descobrimos que existem pessoas que perseguem sem motivo. Depois, entendemos por que elas não conseguem derrubar aqueles que permanecem protegidos por Deus. Mas agora vamos revelar algo ainda mais profundo, algo que a maioria das pessoas nunca percebeu. Porque existe um segredo escondido no Salmo 35, um segredo que seus inimigos jamais conseguirão enxergar. E quando você entender isso, nunca mais olhará para suas batalhas da mesma forma. Pense por um instante. Por que algumas pessoas passam anos tentando destruir outras? Por que algumas pessoas dedicam tanto tempo à inveja? Por que algumas pessoas se tornam obcecadas pela queda de alguém? À primeira vista, parece que elas estão lutando contra você. Mas talvez o Salmo 35 revele algo completamente diferente. Talvez elas nunca tenham lutado contra você. Talvez elas estejam lutando contra algo que enxergam em você. Algo que não conseguem possuir. Algo que não conseguem controlar. Algo que não conseguem compreender. Porque existe uma diferença enorme entre aquilo que as pessoas veem e aquilo que realmente sustenta a sua vida. Muitas vezes, elas enxergam seu sorriso, suas conquistas, sua força, sua fé. Mas existe algo que permanece oculto, algo que não aparece, algo invisível. E é justamente isso que elas jamais conseguirão tocar. Observe o que acontece ao longo de todo o Salmo 35. Davi é perseguido, acusado, traído, humilhado. Mas existe algo curioso. Ele nunca perde sua conexão com Deus. Mesmo quando tudo parece desmoronar, algo permanece firme. E talvez seja exatamente esse o segredo. Porque a verdadeira proteção nunca foi externa. Ela sempre foi interna. Pense nisso. As pessoas podem tentar destruir sua imagem, mas não conseguem destruir sua identidade. Podem tentar apagar sua voz, mas não conseguem apagar seu propósito. Podem tentar fechar portas, mas não conseguem impedir aquilo que Deus decidiu abrir. E talvez seja exatamente isso que gera tanta frustração em algumas pessoas, porque elas observam, tentam, insistem, mas não entendem por que você continua avançando. O que elas não percebem é que existe uma fonte invisível sustentando você. Agora imagine algo, uma árvore gigantesca, forte, resistente, capaz de suportar tempestades. As pessoas olham para os galhos, olham para o tronco, olham para as folhas, mas ninguém vê as raízes. E mesmo assim, são as raízes que sustentam tudo. Talvez sua vida seja exatamente assim. As pessoas enxergam apenas aquilo que está acima da superfície, mas não enxergam as raízes espirituais. Não enxergam as orações feitas em silêncio. Não enxergam as lágrimas derramadas diante de Deus. Não enxergam as batalhas que você venceu sozinho. Não enxergam a fé que continua viva dentro de você. E é exatamente por isso que elas jamais compreenderão completamente sua força. O Salmo 35 nos ensina algo extraordinário. O verdadeiro livramento começa muito antes da vitória aparecer. Ele começa dentro da alma. Porque existe uma diferença enorme entre estar em paz e apenas parecer em paz. Davi possuía algo que seus inimigos não tinham: confiança. Enquanto eles eram movidos pelo medo, pela inveja, pela maldade, Davi era movido pela certeza. A certeza de que Deus conhecia a verdade. E talvez esse seja um dos maiores segredos espirituais da vida. Você não precisa convencer todo mundo. Você não precisa responder toda a acusação. Você não precisa provar seu valor para quem decidiu não enxergá-lo, porque existe alguém que já conhece a verdade. E isso muda tudo. Agora, imagine quantas pessoas vivem aprisionadas, não por correntes físicas, mas pela necessidade constante de aprovação, pela necessidade de explicar tudo, pela necessidade de agradar todos. O Salmo 35 nos liberta disso, porque ele nos lembra que existe uma justiça maior. Uma justiça que não depende da opinião humana. Uma justiça que não precisa de aplausos.
uma justiça que opera mesmo quando ninguém está olhando. E talvez seja exatamente isso que seus inimigos jamais verão. Eles verão suas lutas, mas não verão sua fé. Verão suas lágrimas, mas não verão suas orações. Verão suas dificuldades, mas não verão o Deus que sustenta você. E é por isso que falham repetidamente ao tentar compreender sua história, porque estão olhando apenas para a superfície, enquanto o verdadeiro segredo permanece escondido. Agora perceba algo impressionante. Ao final do Salmo 35, Davi não termina derrotado, não termina amargurado, não termina consumido pela vingança. Ele termina adorando, ele termina exaltando a Deus, ele termina falando sobre justiça, sobre louvor, sobre gratidão. E isso revela algo poderoso. A maior vitória não é ver seus inimigos caírem. A maior vitória é não permitir que a maldade deles transforme seu coração. Porque quando você mantém sua paz, mesmo após a injustiça, você venceu. Quando mantém sua fé, mesmo após a traição, você venceu. Quando continua caminhando, mesmo após tentarem derrubá-lo, você venceu. E talvez seja exatamente essa a revelação final do Salmo 35. O segredo que eles jamais verão não está ao redor de você. Está dentro de você. Está na presença que o acompanha, na fé que o sustenta, na proteção invisível que continua agindo mesmo quando você não percebe. E talvez seja por isso que algumas pessoas nunca entendem sua história, porque elas observam os resultados, mas nunca enxergam a origem. Observam a força, mas não enxergam a fonte. Observam a paz, mas não enxergam o refúgio. Observam a luz, mas não enxergam aquele que a mantém acesa. Agora, pense profundamente nisso. Quantas batalhas você já venceu? Quantas vezes Deus sustentou você sem que ninguém percebesse? Quantas vezes você continuou caminhando quando parecia impossível? Talvez existam mais milagres na sua história do que você imagina. Talvez existam mais livramentos do que você consegue contar. E talvez o maior deles seja exatamente este: você ainda está aqui. E isso já diz muito. Mas antes de encerrar esta série, eu quero deixar uma pergunta. Qual foi a maior injustiça que Deus transformou em aprendizado na sua vida? Escreva nos comentários. Eu quero ler sua resposta. E se você acompanhou os 3 vídeos desta jornada pelo Salmo 35, inscreva-se agora no Véu Sagrado. Porque existem mistérios escondidos nas Escrituras que milhões de pessoas leem todos os dias, mas poucos realmente compreendem. No próximo vídeo, vamos abrir mais uma porta e revelar mais um segredo que esteve escondido diante dos olhos de todos. Até o próximo mistério.